Hey, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo ensinando como ter emoji de iPhone no J1 e é muito fácil. Olha só, eu tenho um emoji de iPhone aqui. Gente, demorou meses pra eu aprender esses emojis do iPhone, mas finalmente eu tenho. Olha só, emoji de iPhone, finalmente eu tenho. Como vocês sabiam, eu tinha emoji do J1. E esse eu acho que só dá no J1, eu só testei no J1. Mas se vocês quiserem, pode testar no J2, no J2, J3, J5. Eu acho que dá. Esses. Eu acho que dá no J1, J2, J3, isso foi, e J4, J5, na verdade. Então vamos fazer. Primeiro vocês vão instalar uma fonte chamada Apple Emoji 10.2 e fonte, que é esse daqui, olha. Vai estar na descrição esse link. Esse daqui. Ai não, gente. Se eu instalar de novo vai dar errado. Olha. É esse daqui. Não é esse, é esse daqui, ó. O primeiro Apple Emoji 10. Então, e vocês vão instalar o emoji fonte, que vai instalar pela internet. Vai estar no link da descrição esses dois daqui, Apple Emoji 10 e o emoji fonte for Flip Font 3. É muito fácil, gente. Aí primeiro vocês vão no emoji fonte 3. Vocês vão nesse azinho, carregando lista de fonte. Gente, vai dar certo, com certeza. Eu tava testando e deu certo, finalmente deu certo. Agora eu tenho a fonte de emoji, Apple Emoji. Aí vai estar, se não tiver no Apple Emoji 10.2 de fonte, você coloca. Aí você vai embaixar. Aí vai ter o emoji do iPhone. Aí pronto, muito simples e fácil, gente. E dá certo mesmo. E finalmente eu consegui. Finalmente eu consegui ter esses emojis do iPhone. Eu demorei anos pra conseguir, meses na verdade. E eu consegui, vocês vão conseguir também, gente. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Então, beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, você. Espero que tenha dado certo pra você, porque o meu deu certo. Ah, gente, eu esqueci de dar os créditos. Os créditos, já vou dar logo os créditos. Os créditos vai para Lili Avaquim CZ. Ela me ajudou muito, então o crédito vai para ela. Tô dando os créditos já. Então, os créditos são esses. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. E me sigam lá no Pinterest, ok, gente? Porque eu postei uma capa pronta. E espero que tenham gostado do vídeo. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau.